Bem-vindo a esse canal. Se possível, assista o vídeo até o fim, que vai ser um abençoado. Deixe seu like, que faz parte do programa. Bem, hoje eu vou falar um pouco sobre a ressurreição, que está em Coríntios, 1 Coríntios 15:4. Mas primeiro eu vou fazer uma pequena explanação sobre esse assunto, sobre essa questão. Porque aí tem muito dito na Bíblia também sobre, e as pessoas entendem ela de várias maneiras. Mas eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto e cheguei numa conclusão que não é da maneira que a maioria das religiões ensina. Por exemplo, a pessoa tem religiões que falam que vão levantar lá no cemitério, vão sair lá da sepultura, lá do cemitério. Mas também ensinam que a pessoa que morre assim não tem nada mais vivo. Mas a Bíblia fala lá assim num lugar que os mortos ouvirão a voz do Senhor. Então eu faço uma pergunta para essas pessoas que dizem que não tem nada vivo lá no cemitério, não tem mais nada vivo depois de morto, porque lá no cemitério, lá onde está o corpo, eu também, não é o caso que eu estou querendo falar, mas eu estou querendo saber da pessoa que diz que você levantarão lá no cemitério. A questão é essa aí. Então, se não tem nada vivo, mas como a Bíblia diz, ouvirão a sua voz e sairão da sepultura. Então, se não tem nada vivo, como é que eles vão ouvir? Aí já dá para ver que aquilo ali não é daquela maneira lá no cemitério, lá sair lá do cemitério, levantar lá no cemitério. Então, mas e como é que se explica então essa parte? Pelo que eu pesquisei, a sepultura somos nós, enquanto que a pessoa não conhece a verdade. Porque a gente observa um dito lá de Jesus, também eu achei interessante, que na época lá, quando ele estava ensinando lá, aí uma pessoa lá disse assim, deixa eu primeiro, quero ir sepultar meu... Era um parente lá que ele queria ir lá sepultar lá Aí Jesus fala assim, deixa os mortos enterrar seus mortos. Então a gente tem que observar vários ditos da Bíblia sobre morto e sobre essa questão de levantar da sepultura. Tem que analisar vários pontos para chegar numa conclusão. Então essa pessoa que acha que a pessoa que morreu está lá no cemitério, está morto, também é um morto, porque Jesus está falando ali assim, está dizendo que ele deixa os mortos, os mortos enterram seus mortos. Então, a pessoa que está lá querendo enterrar, achando que aquela pessoa está morta, é um morto. Aí é que está a questão toda da pessoa pesquisar a fundo todo o que Jesus fala sobre os assuntos em geral. Então, como eu falei, assim, fica muito mais aceitável da maneira que eu estou vendo e não tem outra maneira, é assim mesmo da maneira que eu pesquisei e vejo que é.
A gente é a sepultura e chega num ponto de entender, de começar a aceitar Jesus, está ressuscitando. Assim, nessa questão, a Bíblia está se referindo à ressurreição dos mortos. Essa é a questão. Então, faz dias que eu não estou fazendo assim uma gravação, porque tá assim, eu estou bastante, eu gosto de falar, quando eu falar, calmo e bem pesquisado, né, sobre o assunto, assim, para não, eu não sou daqueles que falar de qualquer maneira. Então o assunto de hoje, então, essa ressurreição, da maneira que eu estou falando, que eu falei agora, vou ler daqui a pouco, eu vou começar a ler agora sobre essa questão, porque eu não se vê muito falar em ressurreição, ressuscitar, mas eu nunca vi ninguém falar que nós ressuscitamos no terceiro dia. É isso aí mesmo. É igual que Jesus explica toda a sua vida. Essa questão da ressurreição do terceiro dia, isso aí também tem muita polêmica, aliás, assim, porque isso não coincide. Eles querem achar que o terceiro dia é o nosso dia a dia de, assim, o dia que está se referindo é no conhecimento. Mas por que terceiro dia? Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. É o terceiro dia da ressurreição de todas as pessoas. De conhecer o Espírito Santo, de aceitar o Espírito Santo que é Jesus. Enquanto isso não acontecer, a pessoa vai ficar na posição dela de morto e aí fica nessa situação que a gente está vendo, que eu tenho certeza que isso faz tudo parte do conjunto do nosso dia a dia de hoje, nessa confusão toda. Porque na Bíblia também diz assim que haverá calamidade que nunca teve. Então, a pessoa quer então se apavorando. Agora de ficar um pouquinho em casa, um dia em casa, não aguento mais porque não sei o que tem. Mas se interessar na vida espiritual, que Jesus diz assim na Bíblia, assim também, se interessar primeiro na parte espiritual, que o material vem em acréscimo. Está tudo ao contrário. Está tudo ao contrário. As pessoas se preocupam só a parte material, e aí quando fala um pouco na Bíblia, assim, é só lá em Moisés, e deixa Jesus de lado. E aí? Esse é o problema. Mas então, ó, eu vou começar a ler aqui então em 1 Coríntios 15:4, que fala sobre a ressurreição, né? Então vamos lá. E que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E, seu Paulo, eu vou ler o versículo 3, que está respondendo aqui, o 4 que eu li, ele está respondendo o versículo 3, né? Então eu vou ler o versículo 3. Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse negócio de achar que Cristo, eles entendem que Jesus levou todos os nossos pecados, a gente não tem mais como
A gente não precisa mais sofrer porque ele sofreu por nós. Tudo mal interpretado e mal entendido. Eu vou provar isso nos vídeos aí. A pessoa, isso aqui está se referindo, a pessoa ainda não chegou a entender. Claro que isso aí nunca vai ser diferente, né? Mas a pessoa sempre vai ter pessoas que vão achando que está certo e faz essas coisas erradas, né? Então, ele está se referindo a isso aqui. Mas aí, então, no 4 diz assim, né? E que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Se a gente, eu vou observar agora, nas referências, para entender esse versículo 4, que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, quem é esse? Eu falei agora há pouco que nós ressuscitamos no terceiro dia, né? A gente é o Cristo. Ele está se referindo a Cristo. Jesus fala em outras, na Bíblia mesmo, Paulo cita, fala assim, deixai os rudimentos da doutrina de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Rudimento da doutrina de Cristo, a pessoa tem que deixar essa primeira fase que eu falo nos vídeos que eu já falei. Isso é os rudimentos da doutrina de Cristo. Aí diz ali assim, na imposição de mãos, das mãos e batismos, né? Não entende, não explicaram ainda esse único batismo que eu já falei no vídeo. Chegar na unidade que Jesus ensina, nós temos que chegar a entender isso tudo na unidade. Mas aí a referência desse versículo 4 aqui, aí está em Isaías 53:10, vamos ver o que fala lá no Isaías 53:10. Isaías 53:10 diz assim, ó: Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O que eu falei agora há pouco sobre esse negócio de a pessoa ensina coisas, ela tá moendo, como diz assim, tá ensinando tudo. Mas daí dizem, esses que dizem que Jesus lá, o Jeová, não faz mal nenhum, é amoroso. Como é que está dizendo que ele agradou a moê-lo, fazendo-o enfermar? Essas pregações, assim, que tem esse ensinamento, assim, que não é correto, está fazendo enfermar as pessoas. Porque as pessoas estão ali, pode fazer qualquer coisa, não tem problema. Eu falo diferente. Tudo que a pessoa fizer que não convém, que a Bíblia fala que não, fazer coisas que não convém, vai responder por isso. Vou ler ele todo assim depois. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, essa parte, essa referência, está se referindo a que a ressurreição
em 1 Coríntios 15, 4. Aí muita gente vai dizer, ah não, mas como é que isso aí não tem nada a ver? Eu sei que tem gente assim. Mas não espero nem eu concluir aqui as referências todas, porque sempre faz. As referências, elas não vão direto, às vezes, elas vão começando assim mais por longe, para a pessoa entender o conjunto. Então, ó, agora no segundo já vai entrar essa parte que eu falei agora, sobre a ressurreição, nossa ressurreição. Então é em Oséias 6:2. Em Oséias 6:2 diz assim, ó. Eu vou ler o primeiro versículo, porque aí é o 2 está respondendo já está respondendo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Então, eu vejo na internet pessoas pregando assim, essa questão assim que tudo o que acontece com a pessoa é porque Deus faz. Então, como é que a pessoa... Isso aí é... Por isso que eu digo, se está num lugar dizendo que ele não faz, está longe de não faz mal, não faz mal, como é que está dizendo isso aqui que ele faz? E já no vídeo que eu já gravei, está dizendo ali que tudo que ele faz. Mas isso é a questão do primeiro estágio, que é Deus que somos nós, que a pessoa não conhece a verdade. Nesse sentido ele está se referindo. Então a pessoa prega lá, Deus lá em cima está fazendo tudo isso aí, e aí, meu Deus, e como tem seguidores, né? Isso aí eu acho, não sei como é que consegue fazer isso. Mas é porque é o mais fácil. Mas aqui então diz assim, né? Vinde, no primeiro versículo, vinde e tornemos para o Senhor. Porque esse tornar para o Senhor, se a pessoa prestar bem atenção nesses ditos, tornar para o Senhor, mas aonde que a pessoa estava no Senhor? Porque essa pessoa que prega que a gente... Eu também falou outras coisas, já vi vídeo que ele fala aqui. Então, é mais ou menos, de repente, ele se baseia nisso, diz que a gente já vivia com Deus, o Espírito, pelo jeito que ele fala, parece que é isso que ele quer dizer. O Espírito, a gente já vivia com o Espírito de Deus, a gente sempre teve esse Espírito. Não é o que Jesus ensina. O Espírito é, no princípio, a alma vivente. Lá em Adão, Jesus explica essa parte, assim, primeiro Adão é a alma vivente. O segundo é o Senhor, é o Espírito vivificante, o Adão. Assim, isso se refere a Adão, mas é todos nós, assim, é a questão do Adão. Somos nós também. Então é a primeira parte, é a alma vivente. Então dizer que... E aí na continuação lá, onde fala sobre esse negócio do Adão, está bem claro assim, que Jesus deixa claro que e não é a primeira parte espiritual, a primeira parte é terrena e a segunda parte, o espiritual, é depois. Então, aí que está essa questão de pesquisar geral, assim. Mas aqui o versículo 2 diz assim, então, ó.
Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Quando a pessoa consegue entender isso, a palavra diante está na frente, está nesse conjunto dessa diante. Na frente dele, assim. É tudo entre nós aqui. Ó, na continuação, no versículo 3. Conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva serôdia, que rega a terra. Eu estou com a voz meia rouca, parece. Então, ó, esse é o primeiro, esse é o segundo, a segunda referência que está se referindo sobre essa questão aqui, ó, a ressurreição. Foi sepultado, ressuscitou Jesus. Mas vamos ter mais referência. Então a referência, a terceira referência é em Lucas 24, capítulo 24, 26 e 46. Vinte e quatro, 26, 46 em Lucas, vamos ver o que diz aqui, ó, Lucas 26, 26, Lucas 24, então. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? É uma pergunta que está fazendo aqui. E no versículo 25, vou ler um pouquinho antes, assim, para... E ele lhe disse, honestos e tardos de coração, porque crês tudo o que os profetas disseram. Ó, aqui pelo que eu estou vendo aqui, esse dito aqui, é como até hoje. Preferem ficar nos profetas lá e não faz uma pesquisa geral sobre o que o Jesus falou, ensinou. Eu prefiro os profetas. Está mais ou menos isso aqui, respondendo isso aqui. Tá, o 26, ó, é no Lucas 24, 26, eu li agora, né? Vou ler de novo. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E aí o 46, é o 20, agora o mesmo capítulo, agora só no 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Está explicando lá, quando fala em nós, é Cristo. Está explicando isso aqui. Não tem outra explicação. Se referindo lá sobre o terceiro dia, lá fala em nós. Ressuscitar no terceiro dia.
E esse terceiro dia, eu vou repetir, é conhecer, porque o Jesus ensinou a me batizar no Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Como eu falei nos primeiros vídeos. Isso tem a ver a conhecer a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa. É um de nós. Foi Jesus chegou lá para descobrir toda essa questão mais apurada do que os profetas Moisés e Davi e outros. Mas a pessoa prefere ficar lá. E dão pouca importância para Jesus. Ó, tem mais uma referência aqui, então, vou ver aqui. Em Atos, vamos ver o que fala em Atos. Atos 2, 25 e 31. Atos 2, capítulo 2, 25 e 31. O versículo 25 e 31. Vamos ver o que diz aqui. Ele diz assim, então, porque ele disse, Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Aí o 31 diz assim, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Jesus chegou lá para entender toda essa parte aqui, no final diz isso. Mas passou por nós aqui, dizendo que é nós, aqui no geral, ele também passou por esse processo de evolução. Aí fala assim na continuação, dá uma impressão que tem um lá, não. Deus ressuscitou, é Ele, cada um de nós. Por isso que é interessante conhecer Deus, porque em outras partes da Bíblia, que fala assim, Deus vai fazer, mas claro, não estou dizendo que não é. Mas é a pessoa, é Deus. É um espanto isso aí, né? Mas não tem, eu não estou querendo ser mais que ninguém, mas eu estou simplesmente estou falando sobre tudo que na Bíblia, geralmente o ensinamento de Jesus. É diferente de dizer que a pessoa diz assim, certas coisas lá que aí cai fora, não quer nem ouvir o que Jesus fala. Então esses vão ficar tempo na sepultura. Que não dão importância, não querem ouvir. Porque na Bíblia também fala assim, considerai vós uns aos outros. E essa questão, às vezes, a pessoa critica um assunto lá, um ensinamento, mas é uma crítica para evoluir para a pessoa, mostrando da maneira que ela ensina, não bate, não fecha com outros ensinamentos. Aí é diferente para a pessoa só dizer assim, não sabe, e não mostra, não mostra a diferença lá onde a pessoa se baseia assim. Então essa é a questão, nós estamos aqui para trocar ideias, para ver, para chegar no sentido mais harmonioso no todo o conjunto que Jesus ensinou. Essa é a questão.
Ó, vou ler de novo o versículo 31, né? Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no ar, nem a sua carne viu a corrupção. Eu fiz um vídeo, esse último vídeo que eu fiz sobre corrupção, né? Tem a ver com o nosso entendimento sobre a unidade que é Deus. Enquanto isso não acontecer, tem a ver com corrupção. Ó, na continuação, eu vou dar mais ler na continuação, né? Porque a continuação sempre dá uma impressão que o pai, assim, no sentido mais maior que deu esse entendimento para Jesus, no caso, ou para nós, mas não é a questão do... Porque ele está dizendo, está se referindo, Jesus está se referindo, eu e o Pai somos um. Então, vários ditos que Jesus ensina, falam sobre essa questão do Pai. Não existe, não tem essa questão do Pai, assim. Ele está dizendo, assim, em lugares assim, que ele não se comparou com o Pai. Não se comparou no sentido que ele está falando lá que não se comparou. Porque então, se tem no lugar que diz que é um, vamos supor que dá uma impressão que é dois juntos, assim, como é que até é difícil de explicar, é difícil de quando a pessoa mesmo para entender e depois para passar para frente, assim, para a pessoa entender, também é complicado, é bem difícil. Principalmente quando a pessoa tiver, assim, pouco interesse para saber a verdade, assim, entender realmente todo o conjunto, aí também se fala. Então aí a pessoa não vai compreender, não vai entender mesmo, porque não mostra interesse. Porque para mim chamava muita atenção quando num lugar falava de uma maneira e no outro lugar da Bíblia falava, se contradizia assim. Aí eu digo, mas como é que pode? Isso aqui tem que ter algo assim que está se contradizendo aqui. Então eu ia para descobrir essa parte que eu estou falando sobre o a unidade, foi difícil. Então, mas eu verificava no conjunto, porque às vezes acontece o seguinte, às vezes quando tem assuntos muito difíceis de entender, eu fiz assim, eu deixava esse de lado, e às vezes é um ponto só, que é difícil de entender, e tem vários outros pontos mais fáceis de entender. Mas aí tem gente que prefere aquele ponto difícil e não querem assunto aqueles mais fáceis. E esse difícil e ao mesmo tempo a pessoa não entendeu corretamente. Fica imaginando coisa em cima ali que não bate. Porque essa questão da ressurreição de Jesus, que tem no lugar da Bíblia, que ele ressuscitou no terceiro dia, mas ele morreu, foi crucificado e daquela data, que era sábado, para mais 3 dias não dá, não, onde é que vai dar Por isso que eu vejo assim, que a pessoa fica discutindo sobre essa questão. Mas aquilo ali aquilo ali está se referindo, não é o dia como eu já falei agora no princípio, não é o nosso dia daquele ali. Você está se referindo ao dia que é o Espírito Santo, nesse terceiro dia.
Que essa é a questão. Porque aqui na continuação diz assim, ó, no versículo, eu li o 31, né, que está falando ali, que fala sobre a ressurreição lá que eu comecei a né? Mas o 32 diz assim, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Se pegar esse versículo aqui, esse 32, para entender mais sobre essa ressurreição de Jesus, vai ter explicação sobre isso aqui também. E o 33 diz assim, de sorte que exaltado pelo destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Ó, eu não tenho dúvida e não tenho assim receio nenhum para verificar esses dois, o 32 e o 33, a fundo, verificar, pesquisar a fundo, que isso não se refere lá em cima, o Pai lá em cima, isso é tudo entre nós aqui. Tenho certeza absoluta. Ó, a continuação, assim, por que eu falo assim, às vezes, o antigo lá do Davi, o Moisés, o que o Jesus deixou dito aqui sobre Davi. Aí prefere ficar lá no Davi, que ele ainda continua na sepultura até hoje. Ó, o 34, versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor. Ó, quando a pessoa ainda não se identificou, não recebeu o Espírito Santo ainda, que a própria pessoa é Deus, fica que nem Davi aqui, está dizendo, ó, porque Davi não subiu aos céus, os céus, como eu falei, né, sobre céus somos nós também. Então ele não entendeu nem os céus, nada disso. É impressionante, né? É interessante assim, quando a pessoa se liga bem e presta bem atenção no dito, da maneira que eu estou falando os céus somos nós. Então o Davi ainda está imaginando os céus lá em cima, sei lá, como a maioria até hoje, o céu e os céus. É tudo nós aqui. Mas por que céus no Pai Nosso? Céus no princípio, depois logo em seguida já é céu, não é mais céus. Claro, que os céus são no plural. E o céu a pessoa tem que se tornar um. Já está no céu, assim, aí, então, ali está se referindo, venha a nós o vosso reino, né? Mas ele já está a pessoa tem que ter esse conhecimento de passar essa informação, assim, bem detalhada para... Senão não vai conseguir entender isso, nunca vai. Sempre ficar imaginando. Que nem o Davi aqui. Ó, vou ler de novo aqui o 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Ó, pelo que eu entendo aqui no versículo 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, ó, as pessoas crucificam Jesus,
o ensinamento de uma pessoa para outra, que não é o correto, está crucificando Jesus. Então, essa crucificação que a pessoa entende às vezes, não é também essa questão. Crucificar uma pessoa é ensinar as coisas que não é o correto. Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Então, essa questão aqui, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus chegou lá. Essa questão de examinar bem tudo, porque Jesus, no meu entendimento, ele ficava atento também em todos os ensinamentos lá dos antigos, porque senão ele não falava essas partes aqui sobre Jesus, sobre Davi e Moisés. Ele estava atento lá sobre os assuntos que eles pregavam e via que não tinha, tem partes assim que não fechava. Por isso que ele cita isso aqui. Citou, ensinou lá, mas como eu já falei, na época deles lá, era mais difícil de a pessoa entender o que eu estava querendo dizer, assim, mas hoje, como eu já falei, com mais de 2000 anos, a Bíblia para estudar e pesquisar, e continua nessa imaginação assim que não aceitar Jesus como Deus. Aí, eu acredito agora esse ano vai ter uma grande mudança, uma transformação. Porque se isso não acontecer, vai ser feia a coisa. Vai dar naquilo que Jesus fala, vai ter como é que fala, vindo uma Bíblia assim, é problema, né? Eu não tenho o nome agora no momento, mas é como nunca vista. Então já tá bem parecido, né? E aí tem gente ainda que acha que resolver assim, não. Esse negócio de uma parte, vou achar uma hora na parte na Bíblia, diz assim sobre acabará com as festas de rua e não acharão lugar para enterrar os mortos. Está na Bíblia. Li na Bíblia, sim. Se não é dessa vez, mas a pessoa acha que eu estou torcendo para isso, que isso aconteça. Não. Eu estou torcendo para a pessoa melhorar de se interessar mais na parte espiritual. Isso eu estou torcendo. Que vai ficar melhor em todo. A pessoa acha que não. Que vai resolver o problema, como não aceita o que Jesus fala. Primeiro a parte espiritual, o material vem em acréscimo. Não estou aceitando. Bom, eu hoje espero que você tenha gostado da minha mensagem. E inscreva-se no canal. Faça tudo que tem que fazer ali para receber novos vídeos, que eu tenho pouco conhecimento, assim, eu até nem me lembro direito de falar como é que tem que fazer, mas peça para alguém da família, se você é um idoso e não sabe fazer, peça para alguém da família fazer, escrever-se, que eu tô demorando para gravar mais mensagens, assim, mas a minha intenção, assim, eu vou procurar fazer mais mensagens mais em seguida, para fazer crescer o canal, porque a pessoa de repente pode estar pensando assim, tem poucos vídeos assim que eu fiz a respeito assim dessa, e ainda não sabe assim, estou em dúvida ainda assim, sabe,
Mas eu fazendo mais vídeos sobre mais assuntos, então vai ficar melhor para a pessoa ver que eu estou falando assim coisas da Bíblia, não estou inventando. Então hoje eu vou ficando por aqui. Até mais.